Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as configurações, aspectos, a nossa companhia de engenharia de tráfego do céu de 15 a 21 de setembro, última semana dos virginianos, semana de eclipse lunar, semana de aspectos astrológicos. Boa noite a quem chega, boa tarde, bom dia, boa madrugada a quem assistirá ao longo da semana. Saudações astrológicas aí aos virginianos, saudações aos eclipsados. Boa noite, Cris, boa noite, galera que chega. Pessoal preparado para semana de eclipse, mês de eclipse, né? Temos eclipse agora lunar na noite de terça-feira em Peixes, né? Esmiuçaremos a respeito. Falaremos também, teremos eclipse em outubro, né? Que depois, mais adiante, falaremos em Libra, o eclipse solar, né? E os aspectos, bom aspecto de Vênus-Júpiter, aspectos solares, a nossa companhia de engenharia de tráfego, a nossa CT astrológica semanal, que abordamos, que falamos, que chamamos aqui, né? Então, para começar, a gente já começa com aspecto positivo na semana, né? Para começar bem a semana, a gente tem um trígono Vênus-Júpiter, né? Trígono Vênus-Júpiter, o Júpiter que já também veio com configuração interessante aí ao longo da semana, que é a questão um aspecto aí meio, né, desafiador com o Sol, né, mas começaremos aí a semana com um aspecto Vênus-Júpiter que é um dos melhores, assim, astrologicamente falando, porque potencializa relações, expande relações, e é um aspecto, em geral, um aspecto da astrologia que considera mais tradicional, os chamados os benéficos, né? Os benéficos tradicionais fazendo o aspecto. Então é considerado um dos melhores no sentido astrológico geral, né? Então Vênus, Trígono, Júpiter tem um potencial de expandir metas, expandir questões materiais para começo da semana no contexto de investimento, de parte material. Boa noite, Ana Martins! Então também tem um contexto até no sentido material, no sentido de questões daquilo que a gente possa sondar para aquisição, né? Nessa margem de tema também. E Vênus-Júpiter é um aspecto interessante na expansão até de relações, de parcerias, amplia bons contatos sociais, aí para o fim de semana, no geral, é benéfico no sentido de expansão das relações. Saudações, Juliana! Então, tem aí a boa percepção para convivências, momento de melhor proximidade com pessoas no sentido da positividade, do próprio estímulo para inspirar-se em pessoas, né, no contexto de relacionamento, né, de questões até associadas a convivências. Então, o trígono Vênus-Júpiter tem uma configuração aí do chamado o bom aspecto dos benéficos tradicionais, né, para trocas culturais, para inspirar em pessoas que atribuem conhecimentos para nós, né? Júpiter é um planeta associado a saber, a conhecimento, a relações. Vênus a relações em geral, né? E quando faz bom aspecto com Júpiter, as relações também podem servir de troca e aprendizado. Então, para quem também lida com saber, com mentoria, né? Quem está orientador pedagógico, orientador de a uma apresentação de faculdade, de TCC, né? Um trígono Vênus-Júpiter está assim acalhado nesse começo de semana para expansão de convivências e até para bons momentos no próprio afetivo também, né? Uma configuração Vênus-Libra, Júpiter em Gêmeos, se fazer entender, ampliar planos a dois também é especial. Então, um trígono Vênus-Júpiter
para começar bem a semana, para também dar uma margem especial nas questões de vínculos num contexto geral, né? Olá, Bia! Parabéns, virginiana aniversariante. Aliás, saudações aos virginianos aniversariantes. Então, o aspecto Vênus-Júpiter aí potencializado para começo da semana, especial aí já dia 15 de setembro, né? Já vem aí, né? No fim de semana, já estamos sobre a condição do aspecto, mas exato no domingo. É bom para o início de aulas. A gente está na semana da Bienal de São Paulo, semana de Rock in Rio aí acontecendo. Um trígono Vênus-Júpiter favorece a curtição também de prazeres, de integração de relações, relações à distância que se estabelecem, amizades, vínculos. Então, começar aí um evento, uma diversão, né? Um trígono Vênus-Júpiter potencializa bem as questões. Para o material também, no começo de semana, fica favorecido, certo? Falaremos do eclipse, o tão aguardado, conversado, atribulado eclipse lunar em Peixes. Aliás, um eclipse especialmente em Peixes, ele não acontece desde 2016. A última vez que aconteceu um eclipse lunar em Peixes foi por volta de setembro de 2016. Tá? E foi na mesma região, foi um eclipse lunar, ali 24 graus. Esse será a 25 de Peixes. Então, vale um olhar aí para quem... Né, ali, ó, eclipse lunar, 25 graus de Peixes. Terça-feira, ali... 11 da noite, tá? Então vale um olhar também para... Ai, Camila Colaneri, saudações, minha amiga astróloga. Olha só, bem na hora que eu comecei a falar do eclipse, me chega a Camila Colaneri. A Lu também, pisciana, saudações, eclipsada. Então, eclipse lunar em Peixes não acontece desde 2016, tá? Também ocorreu em 2017, mas solar. Então, o que rola? A gente tem, só para explicar aos leigos, tá? A diferença aí, o que é um eclipse. O eclipse, ele acontece a cada 6 meses. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você chegou, o brilho, né? Veio à tona, astróloga. O eclipse, ele traz à tona revelações, contatos, né? Vem para abafar, né? Vem para... Chega chegando, né? O que Rock in Rio, ironia minha, o que, Cris? Não entendi. Então, o eclipse em Peixes não acontece desde 2016 e também a gente tem uma questão que é: eclipses acontecem de 6 em 6 meses. O lunar, a Terra fica ao meio do Sol e da Lua, tá? Então a gente vê aqui embaixo, ó. Então a Lua vem, deixa a Terra no meio e o breu, a Lua fica no breu, né? Fica escurecida. Então a gente tem essa condição de uma oposição Sol-Lua. Então, ó, o Sol de um lado, a Lua oposta ao Sol. E a Terra no meio, né? Então, por isso, boa noite, Rosângela, boa noite, galera que nos assiste, que está chegando. Então, a gente vê ali, ó, o meio, Terra no meio do Sol e da Lua. No eclipse solar é diferente, a gente tem uma dinâmica diferente. A gente tem uma outra condição aqui, ó. A gente tem ali a Lua no meio da Terra e do Sol, tá vendo? Ó, depois ela se abre, tá? E aí no eclipse lunar é a Terra assim no meio do Sol e da Lua. Sacaram? Então só para ilustrar os leigos, didaticamente falando, né? A gente faz aí um en passant do eclipse ali, ó, eclipse lunar, Terra no meio do Sol e da Lua, tá? Então impacta questões de relações, impacta questões aí da área de Peixes, os piscianos, aí a luta aí, né, comentando sobre estar eclipsada, mas desencadeia questões, como eu disse para a Camila. Vamos imaginar que um eclipse, ele... Sabe quando acaba a luz? A gente não toma um certo susto, né? Acabou a luz, e agora? Né? Às vezes, algumas situações dão esse baque do breuzinho, do acabar a luz. Mas depois, quando a luz volta,
Não tem aquele ei, né? Quando a luz volta. Então, o eclipse ele é mais ou menos um pouco isso, né? Quando a luz volta, a gente também tem uma certa surpresa, no sentido de revelação, no sentido, minha irmã é iraniana. É o quê? É iraniana com ascendente? Como é que é? Iraniana? Não sabia que tinha signo, Cris. Então, o eclipse é virginiano, entendi, virginiana. Iraniana é ótimo. Então, o eclipse no eixo Virgem-Peixes, aí, por exemplo, a sua irmã, né? Tem uma dimensão provável de desencadear questões. Então, às vezes, para algumas situações, dá sentido de revelação, de desencadear a questão, como a luz que volta, né? Então, quando a luz está apagada, você não sabe para onde vai, você não sabe se acende vela, você não sabe se liga a lanterna, né? Se você vai dormir, se você espera a TV, a programação voltar, né? Boa noite, Adriana. Então, o eclipse ele tem um pouco essa questão do quando tem um certo blackout. Depois, quando a luz volta, a gente meio que retoma a nossa programação para as coisas, para os planos, né? E tem, às vezes, a elucidação de questões, tá? Então tem essa condição. Então, por isso que às vezes o eclipse tem esse fator, ele traz à tona, meio a lanterna na caverna, né? Então desencadeia situações, desencadeia temas, vem à tona situações, e acontece no 25 de Peixes, nesta terça-feira, tá? Então, a última vez que a gente teve eclipse na região foi ali por 2016, ali por setembro. A gente pode ter, né, o que está vendo, nessa condição, né? Já ficou uns dias sem. Tá rolando aqui em São Paulo, viu, Ana Martins? A gente ficou meio num blackout aí 2 semanas atrás, inclusive eu aqui na Zona Norte. Então, o eclipse ele tem essa questão do desencadear questões. Então vale um olhar na área de peixes do mapa. Se em 2016 bombou algumas situações ali em setembro, segundo semestre, 17 também, que estão coincidindo com algo de agora, com algo deste momento, né, em pauta, digamos assim, mesmo que em proporção diferente, mesmo que num cenário diferente, não precisa ter necessariamente algo igual a 2016, mas se você vê que alguns assuntos semelhantes estão ganhando uma pauta, uma atenção na vida, essa área de peixes pode desencadear questões para o semestre em função do eclipse. E se vocês souberem planeta que estiver por ali, né, olhar a casa que ele rege. Então, se tiver uma lua em peixes, no final de peixes, olhar a casa de câncer. Se for os piscianos, né, pisciano do fim de março, meados de março, fim de março não, meados de março, né, ou primeira dezena ali, segundo, terceiro decanato de peixes, olhar o sol, né, olha leão, sol rege leão, né, olha a casa de leão também, né. Então, a casa 10 da Juliana, a área profissional, metas, né? Vênus, Júpiter, olha a casa de Libra, olha a casa de Sagitário, né? Mas também impacta relações, impacta aí convivências, né? Então vai um olhar aí onde rola o eclipse. No mundo a gente vê essa questão climática, a gente vê no Brasil essa questão, no ascendente em peixes, tem que ver se o ascendente é no final de peixes, ou ali 20 graus, porque aí é a imagem, né? Aí é o que você quer mostrar para as pessoas, o que você não quer mais ser, né? A aparência, a imagem, a postura, muda posicionamentos, né? Se for ascendente, dá essa dinâmica, dimensão, tá? Então vale esse olhar, peixes na casa 10 com Saturno em Virgem 10. Então aí é o eixo Moreira, casa 4, família lá, questões domésticas e o lado profissional, né, lado pessoal, olhar a casa de Capricórnio também, se tem Saturno ali no fim de peixes, né, se tiver, está no retorno de Saturno, não vou entregar a idade, né, mas retorno de Saturno, a galera entrega a idade aí. Casa 9 com Saturno, né, retorno de Saturno, também Ana Paula, olha só, então, casa 9 é do conhecimento, casa 9 é da parte acadêmica, viagens, temas estrangeiros, contato à distância. Tiver pendência jurídica também, né? Casa de Capricórnio por causa do Saturno, dá uma olhada também, né?
Deve ser a 7, relacionamentos. Casa 5, perto do seu Sol de Júpiter, aí. A 5 tem uma associação com filhos, tem uma associação com finanças materiais da vida doméstica, finanças do lar. Tá? Então pode envolver também. Ao lado do Sol e Júpiter tem que olhar a casa de Leão, a casa de Sagitário também, o Lu. Então dá, mas a 5 tem uma questão da autoexpressão. Vai casar, Ana Paula? Ou é só. Peixes, casa 12, ou Vanessa? Eu leio Fábrica Festa SM. Eu tenho que tentar lembrar o nome, eu lembro que é a Vanessa. Peixes, casa 12 é questão ritmo, energia, isolamento, né? Então pode ser um time aí nessas questões também, tá? Cuidado aí com certos sacrifícios, certas doações, né? Complexos, culpas que a gente pode desencadear. É isso aí, lembrei, Vanessa. Então, tá vendo? Então tem esse detalhe das questões de casa 12. Casa 7, Juliana, relacionamento, vida 2, oposição exata ao seu ascendente. Boa noite. Boa noite, é ótima. Minha casa 7, oposição ao meu ascendente. Boa noite. Então. Que legal, Ana Paula, parabéns, você vai casar. Então, o eclipse, muitas vezes, eu vou casar no eclipse. Então, às vezes, o eclipse ele é o apontador de um novo ciclo na área também. Por isso que também pessoas casam em eclipses, porque é uma nova etapa, é um upgrade de vida, certo? Então, tem fatores novos na área que ele também acontece. Tá? Eixo 28, Cris, então a parte material, finanças, cuidado aí com alguns gastos extras, dá umas perdazinhas aí, um cuidado aí para não ter um certo prejuízo, contratempo com despesa e tal, mas também se tiver expectativa de retorno, uma situação de eclipse ela evidencia também. Certo? Então, o eclipse ele tem esse sentido do desencadeado trazer à tona questões. Tanto pode ser positivo como pro negativo. Tá? Então, Vanessa, tem que ver aí se não é a 12 mesmo, porque se tiver a 2, 3 graus da casa 12, já pode ser a 12. Tá? Agora, se for a 11, é grupos, é questões de amizades, novas situações e até finanças do trabalho que se renovam também. Tá? Então, olhar aí para o eclipse em peixes, 25 graus. Faz um comparativo aí, quem tem boa memória, 2016, ali segundo semestre, se mexeu com alguma área que está coincidente com agora, tá? Vale um olharzinho também, porque ajuda a ter uma referência. Casa 3, Ana Martins, aí parentes, né, contatos. Casa 3 é cursos, aprendizados, é papéis, documentos, escritos. Às vezes a parte comercial, casa 3 pode ser interessante para quem tem um lado empreendedor também. Tá? Mas é interessante para novos aprendizados, a casa 3. E temas de parentes que às vezes desencadeiam, tá? Tanto para o bom como para o lado meio tenso da história, dependendo das circunstâncias. Tá? Então, resumindo, gente, o eclipse lunar, tá? Para o Brasil a gente vem vendo essas questões climáticas, a gente vem vendo essas questões da economia, das despesas, do remanejar fluxo material, né? 16 foi divórcio, então Vanessa pode ser um fator novo aí de parte de relacionamento ou de parte de pendência material, caso tenha, né? De repente alguma questão. Precisa ver se foi por causa do eclipse também, tá? Você não lembra nem comeu? Eu acho que eu comi uma baguete ontem, mas também, né, a memória às vezes falha. 2016 passa o tempo, né? Mas vale a lembrança, Juliana. Se você lembrar depois, faz um comparativozinho, certo? Muito bem, é verdade. Às vezes o pessoal não lembra o contexto histórico das coisas. 2016, quando conheci, agora, mas olha isso, Ana Paula, tá vendo? Conheceu o namorado ali, 2016, casa 7, né? E vai casar justamente quando o eclipse volta à casa 7. Tá vendo? Olha que interessante. Então, são situações que marcam uma nova etapa, um desencadear de questões, um novo ciclo, transição. Tá vendo? O eclipse também tem esse fator do elucidar episódios, elucidar questões. Traz ali uns
Os perrengues dependendo do contexto de vida da pessoa, mas também desencadeia, dá um start, impulsiona fatores, situações, movimentos num sentido geral, certo? Peixes casa 4, Adriana. Pode ser questões domésticas do lar, da família, de casas que vêm à tona ou precisam é, tratar pendências, né? Então tem esse lado. É por isso que é bom ter um diário, as datas também, né, mas tem gente que não gosta de diário, não, mas tem gente que é bom porque elucida algumas coisas. Né? Em 2016 tivemos o impedimento, também, mas não vai ter impedimento no Brasil, não, tá? Não se preocupa, ali não foi por causa do eclipse, não, foi diversas outras situações, certo? Não se preocupe, não vai ter impedimento de ninguém, só do VAR lá nos jogos de futebol, às vezes do Flamengo, dos Corinthians da vida, né? O pessoal, né? Os maiores impedimentos, depende do Chaves, da Venezuela lá, o Maduro, alguns. Vai começar a ter alguns impedimentos aí de outros lugares que com o tempo nós perceberemos, certo? Estaremos atentos. Nós temos na semana, depois do eclipse quarta-feira, Mercúrio-Saturno em oposição. Né? Casa 1 ou céu nosso? Casa 1 é a imagem, é o que você se posiciona. Às vezes muda atitudes, né? Quando bate eclipse aí, a gente manifesta, escancara posturas, posições ou até mexe na aparência também, tá? Também pode envolver. Às vezes um certo movimento que você faz no visual, tem gente que faz cirurgia, tem gente que lida com uma repaginação da imagem, ou mudança de postura que a gente passa a querer mostrar também quando tem eclipse na 1. Né? E se for da Lua, às vezes pode envolver questões do vínculo familiar, com as relações da casa também, certo? Nós temos aí ó, Mercúrio-Saturno em oposição, quarta-feira. Já vai valer para a semana, tá? Mercúrio oposição Saturno, Mercúrio é um planeta associado às comunicações, ideias, pensamentos, é um aspecto desafiador com as diferenças de pensamento, né? Tem boa memória, né, Ana Martins? Em 2016, muita corrida para... Não entendi. Ah, hospital, questões de mãe. Também dá uns desencadear questões domésticas, parentes, né? Também, né? Aí o Mercúrio-Saturno tem um desafio com pensamentos, padrões de pessoas. Terça-feira, quarta, pode ser um dia ali. Como vai também estar próximo ao eclipse, essa oposição Mercúrio-Saturno pode trazer uma vagarosidade no andar de questões, no andar de assuntos, uma tendência à lentidão com alguns temas, necessidade de ponderar, de paciência, né? Hoje a gente vai receber o Xi Jinping, tá vendo? Acontece, as coisas variam, né? Em 2016, quando resolvi mudar de consultório e montar a clínica. Olha isso, Lu, tá vendo? Então, a identidade profissional, né? É a parte do posicionamento, né? Isso voltando a falar do eclipse, né? Então aí no Mercúrio oposto Saturno é um desafio com as diferenças de pensamento e com alguns padrões de quem a gente convive, né? Alguns padrões de quem a gente lida, de quem a gente convive. Mercúrio Saturno oposto pode dar uma vagarosidade com resolver questões da rotina, né? Travar aí algumas coisas ligadas à parte de informação, né? Cuidado aí com as falsas informações também, uma vagarosidade com o andar de certas questões, com o ritmo de alguns temas, de algumas pautas. Né? Mercúrio oposto Saturno é um exercício de resiliência. Né? Tudo isso. O eclipse vai nos pegar, Tiago Cordeiro. Cuidado com o eclipse, com a série B. Né? Cuidado. Já voltou de São Francisco? Olha só, esse é importante, hein, Tiago Cordeiro. Então, pensando no mapa do Brasil, que pega muito esse... o Juliano, ele é um pouco afastado do Sol, né? Sol ali, mas tem essa questão do ambiente, da questão da saúde pública, porque é um eclipse que envolve o lado do próprio Sol em Virgem do Brasil, né? Então tem um fator aí da questão econômica, as pautas eleitoreiras também, né? Esse eixo da casa 2 do lado material, né? Da economia, então todo aí um viés
dos movimentos da natureza, meio ambiente, muito, muito forte, né? Na questão Mercúrio-Saturno tem isso, as diferenças de pensamento com padrões do que a gente convive ao longo da semana. Então vale uma resiliência, calma e elegância com Mercúrio-Saturno, né? Oposição Mercúrio-Saturno é às vezes aquela pessoa que não quer se atualizar, né? Então, ou a gente tem que lidar com uma ferramenta ou uma coisa conservadora aí ao longo da semana, né? Que a gente não goste tanto, né? Então tem um tanto esse viés aí, desafio com algumas diferenças. É a famosa frase do Cazuza, né? Não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe, né? Não, então um pouco aí o Mercúrio oposto Saturno, né? Não deixar que certas ranzizices de pessoas atrapalhem a comunicação, né? Não entrar na pilha de ranzizices, né? Aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa meio mal-humorada, tá? E aí fica ali com aquele amor, né? No meio da semana, topar um chefe, topar alguém da família, não entrar nas ranzizices das pessoas em tempo de Mercúrio oposto Saturno. Né? Então, pensamento, cuidado com padrões, com questões conservadoras, com questões de atraso, com lentidão no andar de papéis e documentos, que é uma tendência quando o Mercúrio opõe Saturno. Pode atrasar algumas questões de papéis, documentos, informações ou pautas em geral de trabalho e rotina também. Né? Então, estranhe se der uma vagarosidade nas ferramentas de trabalho também. Tá? Porém, contudo, todavia, nós temos bom aspecto Sol-Urano também na quinta-feira, para compensar, né? Para dar uma compensada. Um Sol-Urano, ó, Sol-Trígono-Urano, dá uma compensada no Mercúrio-Saturno, porque Sol-Urano tem o fator da inovação, a gente pode lidar com novas ferramentas de trabalho, novas ferramentas para o cotidiano, né? Sol Trígono Urano favorece inovações, ou a gente passa a se adaptar com coisas novas que antes a gente não curtia tanto. Não sei mexer no Zoom, não sei lá, não gosto tanto dessa coisa inovadora, tecnológica. A gente dá uma abertura, a gente pode, né, dar uma inovada, não só no que a gente usa, mas também nas ideias originais diferentes, no visual, no estilo. Só o Trígono Urano é interessante para a gente experimentar o que é inovador, sair do padrão. É positivo para o lado empreendedor, para quem tem negócio, para dar uma inovada naquilo, nos contatos, no público. Só o Trígono Urano, para quem é de uma área profissional, pode colaborar para um público diferente do usual, né? A gente dá uma flexibilizada. Então tem essa questão. Para a parte tecnológica, para a parte material financeira, também com temas de tecnologia. Então tem um sentido de aprendizado inovador em Trígono Sol-Urano, em aspecto que tenha Urano na jogada. Então reforça perspectivas para projetos no futuro, também para hobbies que a gente faça de uma maneira autônoma, independente. Né? O Sol-Urano favorece quem lida de forma empreendedora ou quem quer trazer uma atualização do status nas questões da internet, nas questões da página, do launch page, né? Incrementar algumas coisas novas, certo? Então, potencial bom aí entre o meio da semana e a quinta-feira. É um contraponto da oposição Mercúrio-Saturno que a gente pode perceber algumas questões conservadoras, convencionais, emperrando alguns assuntos e até posicionamentos de pessoas, de lugares que a gente sinta um lado conservador, uma certa ranzizice de pessoas e tal, né? Então tem esse lado. Trígono de terra, exato, o Cris, Sol Trígono Urano favorece também para projetar coisas materiais para o futuro, planos, num certo sentido, né? Só o Trígono Urano ele ajuda a esquematizar. A gente fica pensando melhor ou agilizar questões para o futuro. Já adianta alguma coisa que a gente quer
para consolidar em médio e longo prazo também, né? Então tem essa questão de uma perspectiva para o que vem adiante, quando tem aspecto Sol-Urano. Para inovações é ótimo, tá? Para algo que você queira, que a gente queira inovar no sentido geral. E para terminar a semana, um certo contraponto também, que é a oposição Sol-Netuno. Você vê que o Sol está na jogada bem na semana, né? Está numas dinâmicas marcantes. Sol-Netuno já é a tensão com dispersões, é o eixo Virgem-Peixes de novo. Então, para vocês verem que esse Sol-Netuno ele também vai ser configurado no próprio eclipse, tá? Desde o eclipse ele já estará em pauta. Se eu voltar ali o gráfico do eclipse, a gente já pode considerar que o Netuno está ali, ó, juntinho da Lua no eclipse, tá? Então vai essa questão das percepções, um cuidado para não dispersar à toa com assuntos, cuidado com uma baixa energética. Essa oposição Sol-Netuno e esse eclipse lunar também em Peixes, ele tem essa questão das viroses, de certa epidemia com questões de saúde coletiva. Então a gente pode sentir um aumento forte dessas questões de saúde, não só no Brasil, mas no mundo, né? Roda de Netuno, se a gente de Peixes vai estar os peixes também. Então, colabora o Lu, porque vai ser o eclipse lunar, será em Peixes junto ao Netuno. E nesse sentido, quem é pisciano pode sentir mais a questão energia, né? Um cuidado aí com baixa energética, com a disposição, né? Mas também tem o sentido das crenças, do lado psicológico, a gente busca por terapias, né? Por temas espirituais que podem colaborar como um refúgio, como um repositor de energia, né? Então, a oposição Sol-Netuno requer uma necessidade de cuidado com falsas impressões, né? E pode aumentar a questão da saúde no sentido coletivo. Netuno ele é muito associado às doenças ou às questões alérgicas, né? Alérgicas, o meu narizinho aqui com essa fumaceira toda, babau, né? Babau. Então, a oposição Sol-Netuno é um desafio com a compreensão também dos assuntos necessários e úteis, né? O famoso só quero saber do que pode dar certo, né? A necessidade da gente focar no necessário e não dispersar à toa com bobagens ou coisas supérfluas, desnecessárias que a gente pode noiar à toa, né? Perder tempo com o que não é tão necessário assim, não dispersar com que alguém que algo falou, né? Com diz que me diz, né? Um exercício aí de resiliência, até no foco de objetivos, né? Cuidar da psique também, é isso aí, Juliana. As notícias são punks, né? A gente vê aí animais morrendo, fogueira, né? Notícias aí, feminicídio. Um ponto interessante aí, questões de leis, né? Marcando essa semana, Vênus-Júpiter teve o trígono, teve um fator da lei que aumentou, a lei que aumentou para maior rigor casos de feminicídio, que é um ponto interessante, muito condizente e especial num tempo de Vênus trígono Júpiter, né? Só que nasceu na década de 70, babau, babau, né, Juliana? A gente entrega a idade, né? Entregamos. Então, vale esse olhar. Sol-Netuno é uma questão de foco, cuidado para não dispersar à toa, né? Não ficar disperso ou com falta de sintonia. Uma situação aí que a gente, alguém que entra na nossa cabeça por algum assunto, alguma pauta, ou causas, né? Dedicações, desvio de foco do que é necessário, né? Peixes, casa 4, Virgem 10, 24 graus ali. Então aí, Ana Martins, questões domésticas, questões eventuais de trabalho ou de longo prazo, né? Então pode marcar esse time aí do Sol, Netuno e do eclipse, tá? Então, pessoal,
Este é o céu da última semana dos virginianos. Semana que vem, quando estiver aqui, já estaremos na pauta para os librianos, né? Será provavelmente o último dia de Virgem, os últimos dias de Virgem ali, né? 20, 21 de setembro, começando primavera, mas atenção aí com eclipse, atenção aí com time dos aspectos da semana, né? Eclipse só para quem perdeu aí, eclipse lunar chegando em Peixes, quando a Terra fica no meio do Sol e da Lua. Tá chegando Libriana, né, ô Segusmão? Então, última semana aí dos virginianos, semaninha bem lunática, só envirei isso aí, Juliana, semaninha, ó, de eclipse lunar em Peixes, questões aí dos mares, das marés também, da questão dos oceanos podendo voltar à pauta, né? Questões do parte de cinema, parte dos streamings, parte dos temas que envolvam artes, imagens, né? Causas de crenças, causas solidárias, né? Declarações aí de parte religiosa podendo causar polêmica também, né? Te siga também no Facebook, confesso que quando você me cumprimenta... Ah, que legal, o céu nosso, que honra. A gente celebra, manda os parabéns, não custa nada. Obrigado a você, Ana Martins, ótima semana também, Cris, eu que agradeço. Deus nos proteja, nós precisamos. Então, Olô, tem um exemplo da nossa amiga aí, nossa amiga vai casar, nossa amiga conheceu o par dela no eclipse em Peixes, e agora vai casar no eclipse em Peixes, né? Todo um dia. Ai, não trabalhamos com portais, Cris. Por favor, dirigir-se a Jaguar Materiais de Construção, tá? Então, Ju, valeu demais também. Vamos aí antenar com o grau 26 de Peixes na casa astrológica, que é a área do eclipse, né, nessa região, terça-feira à noite. Calma e elegância, tá? Obrigado, Vanessa. Valeu também pela presença. Desejo aí ótima semana a todos. Quero agradecer aí o pessoal, Adriana, Segusmão, Ju, Cris, Lu. Então, tava dizendo aí a história da nossa amiga, né? Conheceu o par com eclipse em Peixes, agora vai casar com ele em Peixes. O teu caso, que quando surgiu a parte profissional, teve o upgrade profissional. O eclipse ele traz upgrades positivos em muitas situações para um novo ciclo, para uma nova etapa também. Como diria Chapolin, não priemos cânico, tá? O eclipse ele vai mandar a fatura ou desencadear questões que precisam ser notadas. O que está escuro e camuflado vem à tona, né? Não dá para disfarçar mais o que está meio errado, e aí isso pode envolver saúde, família, vida pessoal, conforme o contexto de cada um. Certo? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Bia. Aquela semana que a gente disse boa sorte, né, Juliana? É só isso, não tem mais jeito, né? Lembra aquela música? Acabou. Boa sorte. Obrigado, Lu. Ótima semana pisciana também. Vai na calma e elegância do eclipse, que eclipse tende a trazer à tona. É como a luz que volta às vezes. Ué, né? Ou quando acaba a luz. Ih, né? Vai essas metáforas. Boa semana aí, a CH Calil, Segusmão, galera que nos assiste. Uma ótima semana a todos. Um abraço. Tchau.